O juiz ainda não existia naquele momento da minha vida. O tribunal era só uma ideia distante, dessas que a gente imagina que só pertencem a filmes ruins ou a famílias alheias. Naquele dia específico, o meu problema era muito mais concreto e, ironicamente, tinha cheiro de maresia, café requentado e papel velho. Eu estava sentada na recepção de um cartório pequeno, abafado, com um ventilador barulhento girando como se estivesse cansado da própria função. Era início da tarde, um calor preguiçoso grudava na pele, e o suor escorria pela nuca como se quisesse participar da conversa. Meu nome é Isadora Valença, tenho 37 anos, e naquele dia eu estava exausta, emocionalmente vazia e estranhamente lúcida. Trabalhava como analista administrativa em uma empresa de logística, rotina engessada, horários rígidos, salário honesto, sonhos modestos e uma habilidade quase profissional de engolir frustrações sem fazer barulho. Eu segurava uma pasta azul marinho, dessas antigas, com elástico frouxo, onde estavam os documentos da casa de praia que meu pai havia deixado para mim. Não era uma mansão. Não era cenário de revista. Era uma casa simples, construída aos poucos, com varanda torta, azulejos antigos e uma mangueira no quintal que insistia em crescer mais do que o telhado. Mas era minha. Ou melhor, era dele. Meu pai, Eduardo Valença, tinha comprado aquele terreno décadas antes, quando ainda trabalhava como corretor autônomo e acreditava que esforço bastava. Ele construiu a casa com as próprias mãos, devagar, fim de semana por fim de semana, enquanto eu segurava pregos, varria areia e aprendia, sem perceber, que amor também podia ter forma de concreto mal nivelado. Quando ele faleceu, 7 anos antes, a casa veio para mim por testamento registrado, assinado, reconhecido, arquivado e confirmado. Meu irmão, Renato Valença, não estava presente naquele período. Na verdade, Renato tinha um talento especial para desaparecer nos momentos difíceis e reaparecer quando algo já estava pronto. No dia em que o médico chamou nossa família para conversar, Renato estava resolvendo negócios. No dia do velório, ele não conseguiu passagem. No dia da leitura do testamento, ele não foi avisado, apesar de o aviso ter sido enviado para o mesmo número que ele usava para pedir dinheiro meses antes. 7 anos se passaram. 7 anos de silêncio absoluto. Até a mensagem. Era uma terça-feira comum, dessas que não prometem nada. Eu estava no mercado, comparando preços de arroz, quando o telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Em 5 dias te vejo no tribunal. A casa é minha. Olhei para a tela como se ela estivesse errada. Não havia saudação. Não havia pergunta. Não havia emoção. Apenas uma certeza mal escrita. Reconheci o estilo imediatamente. Renato nunca foi bom com introduções. Naquela noite, sentei na varanda da casa de praia, ouvindo o barulho do mar, e ri sozinha. Não foi um riso feliz. Foi aquele riso nervoso que escapa quando a realidade parece uma piada mal contada. Agora você aparece, murmurei, olhando para a mangueira que meu pai plantou. Nos dias seguintes, Renato reapareceu oficialmente. Ligou. Mandou áudios longos. Enviou mensagens em caixa alta. Disse que eu tinha manipulado o papai. Disse que eu me aproveitei. Disse que eu roubei tudo. A palavra tudo era curiosa, considerando que ele nunca apareceu para cuidar de nada. Segundo ele, a casa era dele por direito moral. Segundo ele, meu pai não estava bem quando assinou os documentos. Segundo ele, eu devia evitar humilhação pública e ia resolver como família. Família, naquele momento, era apenas um conceito flexível. Procurei um advogado por precaução. Não por medo, mas por método. Foi assim que conheci Henrique Saldanha, advogado civilista, 40 e poucos anos, voz calma demais para alguém que lida com conflitos familiares diariamente. Ele ouviu tudo em silêncio, pediu os documentos e, em menos de 1 hora, fez algo que Renato nunca conseguiu. Leu tudo com atenção. Isadora, disse ele, empurrando os óculos para cima, seu irmão pode gritar o que quiser. Os papéis estão claros. Ele disse que vai me destruir no tribunal, respondi. Henrique sorriu de canto. Ótimo. Pessoas assim costumam se destruir sozinhas. 5 dias depois, entrei no fórum com a mesma pasta azul marinho. Renato estava lá. Mais alto do que eu lembrava.
mais confiante do que deveria, mais barulhento do que a situação exigia. Quando o juiz entrou, Renato já estava vermelho, indignado, gesticulando como se estivesse em um palco. Ela roubou tudo. Ele gritou, antes mesmo de ser autorizado. Tudo que era do nosso pai. O salão murmurou. Eu fiquei em silêncio. Henrique levantou devagar. Excelência, disse, com calma quase irritante, antes de qualquer espetáculo, peço autorização para apresentar os documentos. O juiz assentiu. Henrique abriu a pasta. E, pela primeira vez em 7 anos, Renato ficou quieto. Não foi porque alguém mandou. Foi porque os papéis começaram a falar. E eles tinham memória melhor do que ele. O silêncio que tomou o salão depois que meu advogado abriu a pasta não foi imediato. Ele chegou em ondas. Primeiro, o barulho dos bancos rangendo quando as pessoas se ajeitaram para prestar atenção. Depois, o pigarro constrangido de alguém na última fileira. Por fim, um silêncio denso, desses que parecem ter peso físico. Meu irmão, Renato Valença, ainda estava em pé, com o braço meio levantado, como se tivesse sido congelado no meio de um gesto dramático que perdeu o sentido. Excelência, continuou Henrique, com a voz firme e educada, os documentos que apresentamos aqui não são novos. Estão registrados há mais de 7 anos, com reconhecimento de firma, assinatura de testemunhas e matrícula atualizada no cartório competente. O juiz, um homem de meia idade com expressão cansada e olhar treinado para separar emoção de fato, fez um gesto para que os papéis fossem entregues. Renato riu. Riu alto. Riu errado. Isso aí é papel manipulado. Ele disparou. Ela sempre foi esperta. Sempre soube puxar o saco do papai. Algumas pessoas no salão trocaram olhares rápidos. Eu mantive os olhos no juiz, mas por dentro senti aquela mistura incômoda de vergonha alheia com incredulidade. O juiz levantou uma sobrancelha. Senhor Renato, o senhor terá sua vez de falar, disse, sem levantar a voz. No momento, peço que se sente. Renato sentou com força demais, a cadeira reclamou, e eu tive que morder a parte interna da bochecha para não rir. Henrique continuou. Além do testamento, temos aqui a escritura definitiva do imóvel, a certidão de inexistência de contestação dentro do prazo legal e os comprovantes de pagamento de impostos realizados exclusivamente pela minha cliente ao longo dos últimos 7 anos. Ele organizava os documentos com uma calma quase pedagógica, como quem explica algo óbvio para alguém que insiste em não entender. Renato começou a se remexer. Eu estava fora. Ele interrompeu. Eu viajei, eu trabalhei, eu tinha meus negócios. Exatamente, murmurou Henrique, sem olhar para ele. O juiz finalmente olhou diretamente para meu irmão. O senhor esteve fora por quanto tempo? Renato hesitou. 7 anos, mais ou menos. Durante esse período, continuou o juiz, o senhor contribuiu com manutenção, impostos ou qualquer despesa relacionada ao imóvel? Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não, mas isso não vem ao caso. O juiz anotou algo. Eu respirei fundo. Era curioso ver como Renato sempre confundiu presença com direito. Ele acreditava, genuinamente, que laços de sangue anulavam documentos, prazos e responsabilidades. Henrique então fez algo que eu não esperava. Excelência, se me permite, disse ele, gostaria de esclarecer o motivo pelo qual o falecido Sr. Eduardo Valença optou por deixar o imóvel exclusivamente para minha cliente. Renato se endireitou na cadeira. Ele não estava bem. Gritou. Estava confuso. Ela cuidava dele, manipulava tudo. O juiz levantou a mão. Provas, Sr. Renato. Não opiniões. Henrique entregou mais um conjunto de papéis. Aqui estão relatórios médicos, anexados por vontade expressa do próprio falecido, atestando plena capacidade cognitiva na data da assinatura do testamento. Além disso, há registros de conversas e declarações feitas em cartório. Renato começou a suar. Literalmente. A testa brilhava sob a luz fria do salão, e o nó da gravata parecia apertá-lo mais a cada página virada. Isso é armação. Ele insistiu. Ela sempre quis aquela casa. Henrique finalmente olhou para ele.
Sim, disse, com naturalidade. Ela sempre quis. E por isso esteve presente. Cuidou. Pagou. Reformou. Administrou. Esperou. O Senhor, por outro lado, apareceu agora. Um murmúrio percorreu o salão. O juiz pigarreou. Senhor Renato, o senhor contestou o testamento dentro do prazo legal? Não, respondeu ele, irritado. Eu nem sabia. Há registros de notificação enviada para o seu endereço eletrônico e físico, rebateu Henrique. Ambos recebidos. Renato passou a mão pelos cabelos. Eu não li. O juiz parou de escrever. Levantou os olhos lentamente. O senhor acabou de declarar, em juízo, que optou por não ler uma notificação oficial relacionada a uma herança que agora afirma ser sua. Silêncio. Foi nesse momento que algo mudou. Não foi uma grande virada. Não foi uma sentença. Foi percepção. Eu vi nos olhos do juiz que aquela história já não era sobre herança. Era sobre responsabilidade. Henrique aproveitou. Além disso, continuou, minha cliente manteve o imóvel funcional, alugado em determinados períodos, com contratos registrados. A renda foi integralmente declarada e utilizada para a manutenção da própria casa. Ela ganhou dinheiro. Renato explodiu. Às minhas custas. Henrique sorriu. Às custas de um imóvel que o senhor nunca cuidou, nunca visitou e nunca contestou. Renato levantou de novo. Isso é injusto. O juiz bateu o martelo uma única vez. Sentado. Renato sentou. Dessa vez, sem barulho. Eu senti algo que não sentia há anos. Não era vingança. Não era alegria. Era alívio. Porque, pela primeira vez desde que meu pai se foi, alguém estava colocando ordem naquela confusão emocional que Renato sempre usou como arma. O juiz então anunciou. Vamos suspender por alguns minutos para análise dos documentos. As pessoas começaram a se levantar, cochichando. Renato virou para mim no corredor. Você acha isso engraçado? Ele rosnou. Eu pensei em tantas respostas. Mas escolhi a mais verdadeira. Não, disse, com calma. Acho previsível. Ele ficou sem reação. Quando o juiz retornou, o ambiente já era outro. E eu sabia, com uma certeza tranquila, que Renato ainda tentaria gritar. Só não sabia que, quanto mais ele falasse, mais fundo cavaria o próprio buraco. O retorno do juiz não foi dramático. Não houve música imaginária, nem entrada solene. Ele apenas atravessou a porta lateral com a mesma expressão cansada de antes, como que em volta de um intervalo sabendo exatamente o que vai encontrar, menos barulho e mais fatos. Renato, por outro lado, parecia um balão cheio demais. Inflado de indignação, expectativas e uma certeza curiosa de que ainda poderia virar o jogo na base do volume. O juiz sentou, ajeitou os papéis à frente e respirou fundo. Vamos continuar. Simples assim. Henrique se levantou novamente, agora com outro conjunto de documentos nas mãos. Eu reconheci aquela parte da pasta. Eram os contratos de locação temporária da casa de praia, feitos ao longo dos anos para cobrir manutenção, impostos e pequenas reformas. Nada luxuoso. Nada fora do comum. Tudo registrado. Excelência, começou Henrique, gostaria de esclarecer a administração do imóvel durante o período em que esteve sob responsabilidade exclusiva da minha cliente. Renato revirou os olhos. Lá vem a história bonita. O juiz nem olhou para ele. Prossiga. Henrique explicou, com paciência quase didática, como a casa ficou fechada nos primeiros meses após o falecimento do meu pai. Depois, como foi necessário alugá-la em períodos curtos para evitar deterioração. Como cada contrato foi registrado. Como cada valor recebido teve destino claro. Manutenção, impostos, pequenas reformas estruturais e reserva para emergências, concluiu. Renato levantou a mão, impaciente. E o lucro? Perguntou. Ela lucrou, não lucrou? Henrique não se apressou. Houve saldo positivo em alguns períodos, sim. Renato sorriu. Era um sorriso torto,
triunfante demais para alguém que ainda não tinha entendido o tabuleiro. Então pronto! Exclamou. Ela ganhou dinheiro com algo que era meu. O juiz fez uma anotação lenta. Senhor Renato, disse, o senhor sabe o que significa posse prolongada, documentada e sem contestação? Renato hesitou. Significa que ela se aproveitou. O juiz levantou os olhos. Não. Significa que o senhor abriu mão. Um murmúrio percorreu o salão novamente. Eu permaneci imóvel. Aprendi cedo que, em certos momentos, o silêncio trabalha melhor do que qualquer discurso. Henrique aproveitou a deixa. Além disso, Excelência, há um ponto importante, a intenção expressa do falecido. Ele entregou outro documento. Trata-se de uma declaração registrada, feita meses antes do testamento, onde o Sr. Eduardo explica suas motivações. Renato inclinou o corpo para frente. Isso é invenção. É registro público, corrigiu Henrique. O juiz leu em silêncio por alguns segundos. O tempo pareceu se esticar. Eu lembrei do meu pai sentado naquela mesma varanda, dizendo, sem raiva, sem mágoa. Quem fica, cuida. Quem cuida, fica. Na declaração, ele explicava que escolheu me deixar a casa porque eu estive presente quando ele precisou. Porque eu organizei consultas, contas, reparos. Porque Renato sempre prometia aparecer no mês seguinte. O juiz apoiou o papel na mesa. Senhor Renato, disse, o senhor discorda do conteúdo desta declaração? Claro que discordo. Ele respondeu. Ele estava sendo influenciado. O senhor tem alguma prova disso? Renato abriu a boca. Fechou. Respirou fundo. Não, mas todo mundo sabe como ela é. O juiz fez uma pausa curta. Tribunal não trabalha com o todo mundo sabe. Henrique então fez algo inesperado. Excelência, se me permite, disse, gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. Ele pegou outro documento. O senhor Renato tentou registrar um boletim de ocorrência administrativo, alegando apropriação indevida, há poucos meses. Renato empalideceu. Isso não vem ao caso. Vem, sim, respondeu Henrique. O pedido foi indeferido por falta de qualquer indício concreto. O senhor foi orientado a buscar a via cível, o que fez agora. O juiz levantou uma sobrancelha. O senhor tentou um atalho antes de vir aqui? Renato passou a mão no rosto. Eu estava desesperado. Desespero não substitui prova, respondeu o juiz. A tensão começou a mudar de forma. Não era mais confronto. Era exposição. Renato começou a falar rápido demais, tentando costurar argumentos soltos, pulando de assunto em assunto. Falou da infância. Falou de favoritismo. Falou de injustiça emocional. Eu sou o filho mais velho. Disse, em tom quase teatral. Isso deveria significar alguma coisa. O juiz o encarou por alguns segundos. Significa expectativa, respondeu. Não garantia. Algumas pessoas no salão soltaram risos contidos. Eu senti um calor subir pelo rosto, mas era um calor diferente. Não era vergonha. Era a estranha sensação de ver alguém tropeçar nas próprias palavras. Henrique permaneceu em silêncio. Ele já não precisava empurrar nada. Renato estava fazendo o trabalho sozinho. Eu só quero o que é meu. Ele insistiu. O senhor quer, corrigiu o juiz, algo que não cuidou, não contestou, não manteve e não respeitou os prazos legais. Renato se sentou, derrotado por alguns segundos. Mas então, como quem se agarra ao último fio, levantou a voz outra vez. Então quer dizer que ela ganhou tudo porque foi boazinha? O juiz se inclinou levemente para frente. Não, disse, com firmeza. Ela ganhou porque foi responsável. Silêncio. Dessa vez, um silêncio definitivo. O juiz anunciou que a fase de instrução estava encerrada e que a sentença seria proferida em breve, após a análise final. Renato não olhou para mim ao sair. Eu o observei caminhar pelo corredor, agora menor do que entrou. Não fisicamente, emocionalmente. Ali, pela primeira vez, entendi que a queda não vem com barulho. Vem com clareza.
E ela já tinha começado. Renato nunca soube lidar com portas fechadas. Ele sempre acreditou que, se empurrasse forte o suficiente, alguém acabaria abrindo por pena, cansaço ou constrangimento. Só que o fórum não funciona como a sala da casa da nossa infância, onde ele gritava até alguém ceder. Naquela tarde, a sentença ainda não tinha sido proferida, mas a realidade já estava escrita no rosto dele. Eu estava sentada no banco do corredor, com a pasta azul marinho apoiada no colo, observando o vai e vem de advogados, estagiários apressados e pessoas carregando histórias que nunca aparecem nos processos. Meu estado emocional era curioso, calma cansada. Não era tranquilidade plena, mas também não era ansiedade. Era a sensação de quem já atravessou o pior trecho da estrada e agora apenas segue até o destino. Renato surgiu no corredor como quem não sabe se anda ou corre. Isadora, chamou, usando um tom que ele nunca teve comigo antes. A gente precisa conversar. Levantei os olhos devagar. Nós já conversamos bastante, respondi. Ele olhou ao redor, avaliando o ambiente, como se o tribunal fosse um detalhe inconveniente. Não assim. Como irmãos. Sorri de leve. Irmãos não marcam conversa com ameaça judicial. Ele ignorou. Olha, talvez a gente possa resolver isso sem sentença. A palavra sentença saiu da boca dele como algo sujo, indesejado. Resolver como? Perguntei. Renato suspirou, teatral. A casa, a gente divide. Ou você me paga uma parte. Eu não quero problema. Era interessante ouvir aquilo depois de dias de gritos, acusações e tentativas de me pintar como vilã. Você não queria problema quando me acusou de roubo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Aquilo foi força de expressão. Forcei um sorriso. No tribunal, força de expressão vira registro. Ele se aproximou mais. Eu estou sendo razoável agora. Agora, repeti. Renato passou a mão pelo rosto. Você sabe que eu estou apertado. E ali estava. Não era herança. Não era justiça. Não era a memória do nosso pai. Era necessidade tardia. Se você está apertado, respondi, deveria ter aparecido antes. Quando ainda dava tempo de cuidar, não de cobrar. Ele franziu a testa. Você sempre gostou de mandar, né? Não, corrigi. Eu sempre gostei de resolver. Renato bufou. E você acha justo ficar com tudo? A pergunta era quase infantil. Não, respondi com honestidade. Acho coerente. Ele abriu a boca para retrucar, mas o advogado dele apareceu naquele momento. Carlos Meirelles, terno claro demais para um fórum, postura desconfortável de quem percebeu tarde demais onde se meteu. Renato, disse ele, em tom baixo, nós precisamos conversar. Renato fez um gesto impaciente. Depois. Agora, insistiu Carlos. Renato me lançou um olhar atravessado. A gente ainda conversa. Eu apenas assenti. Porque eu sabia, aquela conversa já tinha acontecido. Só não do jeito que ele queria. Minutos depois, vi Renato gesticulando no canto do corredor, enquanto Carlos falava com calma exagerada, apontando para papéis, para o chão, para o teto, como quem explica algo óbvio para alguém que insiste em não entender. Renato balançava a cabeça em negação. Depois, riu. Riu alto demais. Um riso deslocado, que não combinava com o ambiente nem com a situação. Quando voltou até mim, o tom havia mudado novamente. Você acha que ganhou, disse ele. Mas isso ainda não acabou. Inclinei a cabeça. Para mim, acabou quando o papai assinou o testamento. Ele apertou os lábios. Você sempre foi a preferida. Não, respondi. Eu fui a disponível. Ele não gostou da resposta. Você acha que ele não me amava? A pergunta veio carregada, quase uma armadilha emocional. Respirei fundo. Acho que ele te amava. Mas também acho que cansou de esperar. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Foi a primeira vez que vi dúvida real nos olhos dele. Mas durou pouco. Você vai se arrepender, disse, por fim. Isso afasta a família.
Olhei para ele com atenção. Família não se afasta com documentos. Se afasta com abandono. Nesse momento, o oficial chamou para o retorno à sala. Entramos novamente. Renato sentou com postura rígida, mãos cruzadas, expressão fechada. Carlos, ao lado, parecia menor do que antes, como alguém que percebeu que sua função ali era apenas assistir à queda controlada de um argumento. O juiz retornou, organizou os papéis e começou a falar. Não era ainda a sentença final, mas um resumo claro do que havia sido analisado. Ele falou de prazos perdidos, de ausência prolongada, de documentação consistente, de responsabilidade contínua. Cada frase era um degrau que Renato não conseguiu subir. Quando o juiz mencionou a tentativa recente de acordo fora dos autos, Renato se mexeu na cadeira. Este tribunal valoriza acordos, disse o juiz, mas não negociações baseadas em ameaça ou oportunismo tardio. Eu não olhei para Renato, mas senti o impacto. O juiz encerrou a sessão anunciando que a sentença seria publicada em breve, dentro do prazo legal. Ao sair, Renato não tentou mais falar comigo. Passou direto. Sem gritar. Sem acusar. Sem olhar. Foi a primeira vez que ele saiu de algum lugar sem deixar rastro. E ali, sentada novamente no corredor, eu entendi algo importante. A derrota não acontece quando o juiz fala. Ela acontece quando não há mais o que negociar. A sentença não chegou com barulho. Nenhuma porta bateu. Nenhuma voz se exaltou. Nenhuma música dramática tocou na minha cabeça. Ela chegou numa manhã comum, dessas em que o café esfria rápido demais e o dia parece prometer pouco. O celular vibrou enquanto eu organizava uma planilha no trabalho, e por um instante pensei em ignorar. Mas não ignorei. Era Henrique. Isadora, disse ele, com a mesma voz serena de sempre, saiu. Respirei fundo. E ele fez uma pausa curta, calculada. Vitória integral. Fechei os olhos por alguns segundos. Não para comemorar. Para entender. Henrique explicou, passo a passo, como o juiz estruturou a decisão. Não houve espetáculo. Houve método. Primeiro, o reconhecimento formal do testamento. Depois, a confirmação da capacidade plena do meu pai na data da assinatura. Em seguida, o destaque para a ausência absoluta de contestação dentro do prazo legal. Por fim, a validação da posse responsável, contínua e documentada. Cada parágrafo da sentença era uma consequência direta de algo que aconteceu antes. Nada caiu do céu. Nada foi porque sim. O juiz foi bastante claro, continuou Henrique. Ele destacou que o senhor Renato tentou substituir presença por argumento tardio. Sorri sozinha. Isso é quase poético. Henrique riu. Ele também rejeitou qualquer pedido de compensação financeira. Considerou que não houve contribuição, apenas expectativa. A ligação terminou, e eu fiquei ali, sentada, olhando para a tela apagada do celular. Não senti euforia. Senti encerramento. Alguns dias depois, voltei à casa de praia. Era uma tarde nublada, vento leve, o mar calmo demais para quem espera drama. Abri o portão enferrujado, caminhei pela varanda e sentei na cadeira de madeira que meu pai insistia em consertar em vez de trocar. A casa estava do mesmo jeito. E, ainda assim, diferente. Porque agora não havia sombra de dúvida, ameaça ou ruído externo. Tudo estava no lugar certo, juridicamente e emocionalmente. Nos dias seguintes, finalizei pendências práticas. Atualizei o cadastro do imóvel. Renovei contratos de manutenção. Organizei a documentação definitiva em uma nova pasta, desta vez, verde escura, firme, sem elástico frouxo. Nada sumiu da história. A casa ficou. Os contratos foram concluídos. A herança foi encerrada. O conflito teve ponto final. Renato tentou contato uma última vez. Uma mensagem curta. Você conseguiu o que queria. Li sem pressa. Apaguei. Porque não era verdade. Eu não consegui o que queria. Eu mantive o que cuidei.
Soube por terceiros que Renato culpou o advogado, o sistema, a burocracia, o juiz. Disse que foi injustiçado. Que a justiça favorece quem a sabe jogar. Mas também soube que ele tentou repetir o mesmo padrão em outros lugares, sempre chegando depois, sempre exigindo mais do que construiu. E sempre saindo frustrado. Não foi minha vitória que o derrubou. Foi a insistência em chegar tarde demais. Alguns meses depois, sentei novamente naquela varanda, agora com um café quente e uma sensação nova, leveza consciente. Pensei no meu pai. Não com saudade pesada. Com gratidão silenciosa. Ele não me deixou apenas uma casa. Deixou um ensinamento simples, que Renato nunca aprendeu. Quem aparece só para cobrar, sempre perde para quem ficou para sustentar. Sorri sozinha. Não por vingança. Por clareza. E ali, olhando o mar sem pressa, entendi que a verdadeira herança não foi registrada em cartório. Foi o direito tranquilo de dormir sabendo que nada foi tomado, apenas preservado. Terminamos mais uma encantadora de história no canal. Até o próximo vídeo.